Jesus Cristo, para a gente agradecer a Ele por mais um ano, por esse 2024 novinho em folha, que Ele está presenteando a sua igreja para viver o extraordinário do Senhor, amém? Como que está a sua expectativa para esse novo ano? Quando você coloca a sua expectativa em homens, você se frustra, mas quando você coloca ela em Deus, Ele te surpreende. Porque Deus sempre faz infinitamente mais do que pedimos ou sonhamos. Quero que você aumente a sua expectativa para tudo o que Deus fará. Não é o que você vai fazer, não é o que eu vou fazer por você, não é o que o seu líder, o seu chefe, não é o que o seu cônjuge irá fazer, não é o que o Senhor nosso Deus fará na sua vida, na sua família e na sua história, amém? Você já deu um abraço na pessoa que está aí do seu lado, já deu bom dia para ela, cumprimentou ela. Esse é o primeiro domingo de 2024, fala assim, ó, feliz ano novo, que Deus abençoe a sua vida. Como eu estou feliz por estarmos juntos aqui, é muito bom mesmo. Estou feliz de ver alguns rostinhos que há algum tempo eu não via. O povo mineiro é um povo viajado, né? O povo gosta de viajar. Tem muita gente que está participando agora lá da praia, assistindo esse culto aqui online. Tem muita gente lá de Guarapari. Se não estiver lá na PIB de Guarapari, lá no Abdala, está aqui participando com a gente. Nosso abraço para todos vocês. Mas eu estou feliz também por ver alguns rostinhos que estavam viajando em dezembro e que estão de volta agora em janeiro. Que Deus abençoe vocês e que juntos possamos desfrutar de um ano maravilhoso na presença de Deus, amém? Nós começamos hoje uma nova série chamada Ano Novo Sou Eu. Ano novo, vida nova, mas se você não for diferente, tudo vai ser sempre igual. Não adianta trocar o ano 2023 para 2024, se você permanecer a mesma pessoa, a sua vida permanece a mesma coisa. O ano mudou, as estações mudaram, mas a sua vida vai permanecer a mesma coisa. Você precisa ser uma pessoa nova. O Juan de 2023 não cabe mais no Juan de 2024. O nível de intimidade que eu tinha com o Senhor em 2023 precisa ser deixado para trás e eu preciso alcançar um nível de intimidade ainda maior. O nível de oração que eu tinha, de santidade, de integridade, precisa crescer. Ano novo, vida nova. Nós precisamos ser pessoas novas. E ao longo desse mês, nós trabalharemos então esse conceito, como ser uma pessoa nova para viver o novo ano. E hoje eu quero conversar com vocês a respeito de mentalidade, mindset, configuração da mente, renovação da mente. No próximo domingo nós vamos conversar sobre o novo olhar, no outro domingo sobre o novo coração e fecharemos essa série com o novo falar, amém? Você está com expectativa daquilo que Deus vai tratar na sua vida e no seu coração? Eu quero ser um Juan novo, ainda melhor em 2024, eu quero ser um marido melhor, um pai melhor, um pastor melhor, um discípulo de Jesus melhor, e eu espero que a sua expectativa também seja essa. Ano novo sou eu, uma nova mentalidade para esse tempo. Se você abrir agora, não vou pedir para você fazer isso, ok? Mas se você abrir agora o seu aplicativo aí, a sua rede social, o seu Instagram, você vai ver que lá no seu feed tem tudo o que você buscou nos seus últimos dias. Lá tem tudo o que você gosta, de maneira muito simples. Quando você abre o seu feed, ali tem tudo o que você mais deseja para a sua vida. Se você é alguém apaixonado por carros antigos, e você abre a sua rede social, lá no seu feed vai aparecer muitos carros antigos para você ver. Se você é alguém que gosta de comida saudável, vai aparecer ali muitas receitas de comida saudável. Isso por causa de uma tecnologia chamada algoritmo. O algoritmo trabalha para conhecer você e antecipar os seus desejos. Ele trabalha para antecipar o seu futuro. Se você não sabe, o algoritmo ele trabalha quase que 24 horas por dia interpretando você. Tendo uma rede social ou não, o algoritmo da internet, ele está buscando conhecer você melhor. E como que ele faz isso? Lendo as suas mensagens de texto, ouvindo o que você fala quando o telefone está perto, lendo o que você pesquisa na internet,
Alguns já são tão aprimorados que eles são capazes, com a câmera interna do celular, de perceber a dilatação da sua pupila em relação a alguns conteúdos que são exibidos ali. Ele analisa o tempo que você gasta em cada imagem, tudo o que você faz e tudo para construir e antecipar para você um desejo, algo que você gosta. Hoje as empresas, para vocês terem uma ideia, elas não estão mais fazendo pesquisas, porque elas entenderam que o ser humano, ele mente, principalmente quando ele está na presença de outras pessoas. Então, diante de uma pesquisa, você pode falar: não, eu não acesso esse tipo de conteúdo, não, eu não gosto desse tipo de informação. Mas o algoritmo, ele tem um diagnóstico ao seu respeito, porque por mais que você possa falar: não, eu não acesso esse tipo de conteúdo, ele sabe se você acessa ou não. E não só sabe, mas ele calcula quanto tempo você ficou em cada uma daquelas imagens. E não só sabe, como ele percebeu a dilatação da sua pupila, ele percebeu se você interagiu com aquela imagem ou não. Agora, não se espante com essa tecnologia, sabe por quê? Porque ela foi baseada em algo muito mais poderoso, chamada a mente humana. O algoritmo nada mais é do que uma consequência natural de como a nossa mente trabalha. A verdade é que o algoritmo não chega nem perto daquilo que a sua cabeça está fazendo neste exato momento, enquanto você escuta essas palavras. Agora, com base então nesse conceito de algoritmo, deixa eu falar algumas coisas para vocês. Primeiro, os seus pensamentos estão criando para você um determinado tipo de algoritmo, de maneira inconsciente, involuntária. Tudo o que você pensa está gerando um algoritmo de vida para você, de modo que esse algoritmo de vida vai tentar antecipar, vai tentar prever e vai tentar provocar um certo tipo de futuro na sua vida. A mente humana, ela está observando como você interage com determinados tipos de conteúdo. Da mesma forma que o algoritmo, a sua mente está observando o seu batimento cardíaco quando você é exposto a um determinado tipo de assunto. Ela está observando a sua respiração, se ela fica ofegante, se ela não fica ofegante. Como é que corre o seu sangue no corpo? Como é que você reage em relação a determinadas pessoas? E dependendo da maneira como o seu corpo reage, a sua mente vai gerar então emoções. E essas emoções vão produzir comportamentos, e esses comportamentos vão gerar para você algumas consequências. As emoções nada mais são do que reações aos seus pensamentos. Por exemplo, se você pensa que algo de ruim pode lhe acontecer, o algoritmo da sua mente vai produzir uma reação chamada medo. E você vai viver com medo. Mas se você pensa que 2024 será um bom ano para você, então o seu algoritmo vai produzir uma esperança, uma expectativa, e isso vai fazer com que você viva de modo mais leve. Ou seja, os seus pensamentos podem bloquear você, ou os seus pensamentos podem destravar você. De forma que hoje, olhando para você, eu posso prever aonde você vai chegar. Hoje, olhando para você, para aquilo que você fala, para como você se comporta, para com quem você conversa, com quem você vive, é possível prever aonde você vai chegar. Por quê? Porque emoções produzem ações, ações produzem consequências. Seus pensamentos geram sentimentos, seus sentimentos alteram a sua fala, e a sua fala provoca realidade. Em outras palavras, você já sabe, padrão de pensamento modela comportamento, e comportamento gera habitação espiritual. Os seus hábitos, os seus amigos, a sua roda de conversa, as suas músicas preferidas, as suas séries mais assistidas, tudo isso está provocando em você um determinado tipo de algoritmo, e esse algoritmo está criando um caminho para você seguir. Esse algoritmo está criando uma rota para você, uma geografia de destino, de forma muito clara. Presta atenção nisso. As escolhas que você faz estão levando você para um determinado lugar. As conversas que vocês têm estão direcionando vocês para um determinado destino.
As decisões que você faz, fazem você. E exatamente por isso que você precisa criar um novo tipo de algoritmo para o seu novo ano. Você precisa criar um novo tipo de algoritmo para a sua vida. Porque insanidade é você fazer a mesma coisa querendo ter resultados diferentes. Insanidade é você pesquisar maledicência querendo colher um fruto do Espírito. Insanidade é você viver com preguiça e querer colher um bom resultado. Por isso você precisa criar um novo algoritmo de vida para o seu novo ano. E eu então, como seu pastor, como alguém que ama a sua vida, como alguém que está interessado na sua eternidade, como alguém que não tem compromisso com o seu prazer momentâneo, mas com a sua vida de santidade, eu quero te ajudar hoje a criar o algoritmo certo para o seu novo ano. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 3, verso 17. Filipenses capítulo 3, verso 17. Quem achou diz achei. Quem não achou diz espera aí. Filipenses capítulo 3, verso 17. O texto também vai ser projetado na tela. O texto diz assim: Irmãos, juntem-se a mim e sigam o meu exemplo. Prestem atenção naqueles que vivem de acordo com o modelo que nós lhe oferecemos. Pois, como já lhes disse muitas vezes e agora repito com lágrimas, muitos vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e a sua glória está naquilo que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas, mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também aguardamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele, pelo poder que lhe permite sujeitar tudo a si mesmo, transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Pula para o capítulo 4, verso 1. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria, a minha coroa. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evode e também a Sinti é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e os demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Eu novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente nisso ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Permaneça com a Bíblia aberta, não feche, feche apenas os seus olhos, e vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que destrave o nosso coração, que quebre toda a cegueira espiritual, que desbloqueie os nossos ouvidos, e que Ele fale aos nossos corações. Pai, nós somos a Tua noiva, nós somos a Tua família espiritual, nós somos os Teus filhos por adoção. Nós queremos Te agradecer pelo dia que o Senhor nos alcançou, nós queremos agradecer ao Senhor pelo dia que o Senhor veio ao nosso encontro, nós queremos agradecer ao Senhor pelo Teu Santo Espírito Santo, que nessa manhã nos atrai na Sua presença. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que toda distração caia por terra, que toda autojustificativa caia por terra, que o Senhor de fato venha purificar nossas mentes e corações na Tua presença, abrir os nossos olhos para contemplar o novo do Senhor, liberar o nosso coração para receber o novo do Senhor. Fala conosco, Pai, que não seja uma voz apenas humana, mas que seja a voz do Teu Espírito, que
Que o Senhor, Pai, através dessa palavra, ministre uma palavra que cura, que liberta, que salva, que transforma. Que Teu nome nessa manhã seja glorificado. Que Teu nome receba toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus que nós oramos, e a igreja diz, amém. Os seus pensamentos estão criando um algoritmo de vida para você. E olhando para você, é possível prever aonde você vai chegar. Por isso você precisa criar um novo algoritmo para o seu novo ano. E para que você crie então esse novo algoritmo de vida para você, nós vamos fazer uso desse texto e nós vamos clamar ao Espírito Santo de Deus que através desse texto ministre ao nosso coração. Então, para que de fato isso aconteça, em primeiro lugar você precisa baixar uma atualização correta. Verso 17 diz assim: irmãos, juntem-se a mim e sigam o meu exemplo. Prestem atenção naqueles que vivem de acordo com o modelo que nós lhe oferecemos. Permaneça aí com a sua Bíblia aberta, nós vamos caminhar por todo o texto, faça anotações, aumenta o seu nível de retenção. Você precisa ter uma atualização correta. Quantos aqui alguma vez na vida já tiveram que baixar uma atualização para o seu celular? Interessante porque quando você vai baixar uma atualização para o seu celular, ele vai pedir para você que tenha primeiro uma carga suficiente, um nível de energia suficiente para baixar aquela atualização. Segundo, ele vai pedir que você tenha uma boa conexão com a internet. E terceiro, ele vai pedir que você tenha memória livre. Para que você hoje receba essa atualização correta, com base na palavra de Deus, no exemplo de Cristo, você também precisa estar aqui com o seu nível de energia lá em cima, com uma boa conexão com Deus, sem nada atrapalhando e com espaço no seu coração para receber o novo do Senhor. Agora, o padrão, a atualização da sua nova versão é Cristo. Ele diz, olha, sedes meus imitadores. Lá em Filipenses, no texto da Kenosis, ele nos mostra como é que nós devemos viver. Nós devemos abrir mão, nós devemos nos esvaziar, nós devemos nos humilhar, obedecer até a morte. Aqui também o apóstolo Paulo se coloca como exemplo dessa atualização que eu e você devemos sofrer. O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, eu sei viver contente em toda e qualquer situação. Por quê? Porque de fato ele viveu contente no momento da fartura, mas também no momento da escassez. Ele foi apedrejado, naufragou, foi picado por cobra, foi chicoteado, foi preso. E o tempo todo o coração dele estava voltado para a presença de Deus. Então, se você hoje quer receber essa atualização, seu coração tem que estar vazio. Tem que ter espaço nessa memória, porque não dá para encher o que já está cheio. Se você estiver cheio de orgulho, cheio de presunção, cheio de arrogância, cheio de si, não tem como você receber essa versão atualizada de você que é Cristo Jesus. A Bíblia diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e a continuação desse versículo é, o bem daqueles que amam a Deus é se formarem ou se tornarem a imagem de Jesus Cristo. Tudo que está acontecendo com você de bom e de ruim, é para forjar o seu caráter. É para gerar em você a mesma postura que houve em Cristo Jesus. Agora, se você estiver cheio de si, não tem como você receber algo novo. Então você precisa fazer uma limpeza. Você precisa se esvaziar para que você possa receber de fato uma versão atualizada. A segunda coisa que você precisa fazer é criar um firewall de proteção. O verso 18 diz assim, pois como já lhes disse muitas vezes, e agora estou repetindo com lágrimas, muitos de vocês estão vivendo como inimigos da cruz. O destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e a sua glória está naquilo que é vergonhoso, eles só pensam nas coisas terrenas. O firewall é uma barreira mágica que protege o computador das coisas ruins que existem na internet. É como se o computador fosse a sua casa, a internet fosse a cidade, e na cidade existissem muitas pessoas ruins. O firewall é como um guarda que fica ali na porta da sua casa, impedindo que pessoas ruins possam acessar a sua casa. Aqui o que nós precisamos entender é que não precisamos ou não só podemos baixar uma atualização correta, mas nós temos que criar uma proteção do nosso coração nesse novo ano. Nós temos que proteger a nossa mente nesse novo ano.
O farol é como um guarda, e a Bíblia diz, olha, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. E para que você desenvolva então esse novo algoritmo, pautado na palavra de Deus, é necessário que você proteja a parte mais frágil da sua vida. Você precisa colocar uma cerca ao redor da sua mente, para que Satanás não encontre brechas, para que ele não lance setas, para que ele não conte mentiras e você caia nessas mentiras. Você precisa também proteger o seu coração de tudo aquilo que o inimigo está tramando contra você. Você precisa proteger a sua parte mais frágil. Paulo diz, olha, existem no meio das pessoas alguns que são inimigos da cruz de Cristo. Alguns inimigos estão lá fora, mas outros estão aqui dentro. Não é porque você está dentro de uma igreja que você está livre de viver isso. Aqui no nosso meio existe o joio, existe o trigo, existe o ímpio, existe o justo, existe a ovelha, mas existe o lobo, muitas vezes em pele de ovelha, e nós precisamos então ser puros como a pomba, mas também espertos como a serpente. Nós precisamos guardar os nossos ouvidos de quem nos influencia. Nós precisamos guardar os nossos olhos, porque a Bíblia diz que os olhos são a lâmpada do corpo, e que se os seus olhos forem bons, o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo será cheio de trevas. Então você precisa criar uma rede de proteção. Talvez a grande tragédia da humanidade ali no jardim do Éden tenha acontecido porque Adão não protegeu o jardim. A gente pensa que eles erraram quando a serpente fala com Eva e Eva come o fruto, mas talvez o primeiro erro foi não proteger o jardim, foi não impedir a serpente de entrar. E quantas vezes eu e você também não impedimos a serpente de entrar dentro das nossas casas, como? Através dos filmes que nós assistimos. E a gente está lá, torcendo pelo vilão, torcendo pelo casal adúltero, ouvindo músicas que corrompem o nosso coração, lendo romances que na verdade são pornografias escritas. Percebe? Sem que você entenda, ou sem que você tenha consciência, você está dando brechas para que o inimigo entre, para que ele corrompa o seu coração, corrompa a sua mente, corrompa o seu olhar. Sem que você perceba, você vai dando acesso para algumas pessoas que vão influenciando você para fazer coisas erradas. E quando você menos assusta, você já está falando como elas, agindo como elas e pensando como elas. Por isso o apóstolo Paulo aqui no verso 17 diz assim: irmãos, juntem-se a mim e sigam o meu exemplo. Prestem atenção também naqueles que estão vivendo de acordo com o modelo que nós oferecemos para vocês. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: vocês têm um exemplo, Jesus Cristo, o padrão do cristão. Vocês têm um exemplo na palavra de Deus, uma nuvem incontável de testemunhas. Vocês têm o meu exemplo, o apóstolo Paulo. Vocês têm um exemplo perto de vocês de homens e mulheres cheios da presença de Deus. Agora, uma vez que vocês conhecem os verdadeiros discípulos de Jesus, vocês precisam observar quem são os falsos. Uma vez que vocês conhecem aqueles que são cheios do Espírito Santo de verdade, que dão testemunho disso, vocês precisam colocar à prova quem são os falsos, para que vocês possam blindar o ouvido, blindar a mente. Quantas vezes, querido, quantas vezes nós deixamos pessoas ter acesso ao nosso coração e corromper o nosso coração de inverdades, de mentiras mascaradas. Você precisa bloquear a sua mente e o seu coração. Sabe por quê? Porque você é um subproduto de tudo aquilo que você se alimenta, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Se você só come porcarias, a sua saúde, se você alimenta a sua mente, o seu emocional só com coisas ruins, o seu emocional. Se você tem contato com o mundo espiritual, mas não com o reino da luz, o seu espiritual também não vai ser legal. Você é um subproduto de tudo aquilo que você se alimenta. Você é uma média das pessoas que você mais convive, por isso você precisa criar uma rede de proteção. Nós temos que aprender com Jesus. Jesus, ele tinha a multidão, mas com a multidão ele passava pouco tempo. Com a multidão ele investia pouco tempo.
A multidão nunca influenciou Jesus, ele sempre influenciou a multidão. Ele nunca parou para ouvir a multidão, era ele que falava com a multidão. O problema dos crentes de hoje é que a gente está ouvindo demais a voz da multidão. O problema é que a gente está ouvindo todo mundo, a gente está ouvindo a internet, a gente fica lendo todos os comentários, a gente quer saber tudo o que pensa ao nosso respeito, menos o que Deus pensa. Mas Jesus nos ensina, a multidão você influencia, você não é influenciado por ela. Depois Jesus tinha uma roda menor de 12 pessoas com qual ele convivia um pouco mais. Com essas 12 pessoas ele investia um pouco mais do seu tempo. Mas também com essas 12 pessoas ele não era influenciado, ele influenciava. Depois Jesus tinha um grupo ainda menor de 3 pessoas, que ele gastava um pouco mais do seu tempo com essas 3 pessoas. Com essas 3 pessoas ele tinha um pouco mais de intimidade, mas também ali ele influenciava. E por último Jesus tinha João. E com João foi o único que Jesus abriu e contou os segredos do seu coração. Entenda, eu não estou dizendo que você não possa se relacionar com a multidão. Eu não estou dizendo que você não pode se relacionar com os seus colegas de trabalho. Eu só estou dizendo que você precisa entender que nos relacionamentos há lugares que você vai entrar para influenciar e há lugares que você vai entrar para ser influenciado. Isso tem que estar muito claro na sua mente. Quem são os amigos que Deus me deu para eu influenciar? Quem são as pessoas que Deus me deu para influenciar minha vida? Porque se você não faz essa distinção na sua cabeça, todo mundo te influencia. Todo mundo dita o seu comportamento, todo mundo dirige a sua vida. E o que acontece com muitos é que ficam perdidos. Por isso você precisa proteger a sua mente, proteger o seu coração, proteger os seus ouvidos, proteger todos os portais do seu corpo, porque você é um subproduto de tudo que você se alimenta. Amém, igreja? Estão entendendo? Terceiro lugar, para que você crie um algoritmo novo para 2024, você precisa conhecer o novo sistema. Versículo 20 diz assim: mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também aguardamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele, pelo poder que lhe permite sujeitar tudo a si mesmo, transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Que Deus! Ele transformará os nossos corpos humilhados para sermos semelhantes ao seu corpo glorioso. Querido, Deus está nos preparando para a eternidade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e o bem daqueles que amam a Deus é se tornarem a imagem de Jesus, para que nós possamos viver na cultura do céu. Você precisa conhecer o novo sistema, e o novo sistema nada mais é do que a cultura do céu. Você tem a cultura da terra e você tem a cultura do céu. Você tem o sistema de valores e princípios da terra e você tem o sistema de valores e princípios do céu. A questão é, embora nós tenhamos nascido em uma cultura terrena, carnal e material, Deus está nos preparando para uma vida espiritual. Agora, nessa atualização de sistema, como que você já está em relação aos princípios e valores do reino do céu? Porque lá no reino dos céus não há egoísmo, lá no reino dos céus não há individualismo, lá no reino dos céus, no reino de Deus, ninguém ganha sozinho, no reino de Deus não há fofoca, não há mentira, não há maledicência, no reino de Deus há generosidade, no reino de Deus amor sacrificial, no reino de Deus há perdão, no reino de Deus é completamente diferente. A questão é que Deus, através do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode convencer o homem do mal, só o Espírito Santo pode trazer arrependimento. Através do Espírito Santo, Ele está te mostrando hoje quais são os valores que você precisa deixar para trás, quais são os princípios que você precisa abandonar, quais são os comportamentos que não cabem mais no novo ano. Ele está tentando te mostrar qual é o novo tipo de comportamento que você deve ter, qual é o novo tipo de pensamento, de sentimento, qual é o novo tipo de olhar, falar, qual é o novo tipo de relacionamento que você deve ter. Por isso é muito importante você conhecer o sistema. E não tem como você conhecer o sistema se você não conhece a palavra de Deus.
Toda a palavra de Deus, 2 Timóteo 3,16, é inspirada por Ele, apta para o ensino e para a correção. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. Querido, nessa palavra há tanto conhecimento. Nessa palavra você vai encontrar princípios de física quântica, biologia, química, princípios de matemática, vida financeira, princípios de pedagogia. Nessa palavra há instrução para você que é mãe, para você que é pai. Nessa palavra há instrução para você que é empreendedor, para você que é marido, para você que é esposa. Você precisa conhecer o novo sistema, e o novo sistema está aqui. Esse é o manual da vida. Você precisa conhecer o novo sistema, e você conhece o novo sistema se relacionando com Cristo, tendo intimidade com Ele, porque se você conhece a palavra, mas não tem vida com Deus e não pratica a palavra, infelizmente você é igual a Satanás, que conhece a palavra, mas não tem vida com Deus e não pratica a palavra. Se você quer criar um novo algoritmo para o seu ano, você precisa aprender a domesticar o robô. O algoritmo que tem no seu celular hoje, ele já foi domesticado pelos seus últimos anos de vida. Mas agora você precisa domesticar ele para um novo momento da sua vida. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Se em 2024 eu quero ter uma vida saudável, se em 2024 eu quero praticar exercícios físicos, então eu entro lá no meu Google, no meu Instagram, e eu começo a digitar comida saudável, eu começo a digitar prática de atividade física, e todos os dias eu pesquiso sobre exercícios novos, sobre alimentos novos. Sabe o que vai acontecer? Eu domestiquei o robô, e de maneira informal, agora ele está trabalhando a meu favor, porque toda vez que eu entrar lá, vai aparecer uma receita nova, vai aparecer alguém fazendo atividade física, vai aparecer uma palavra, um devocional, e antes aquilo que me alimentava para o mal, agora me alimenta para o bem. Só que nós devemos fazer isso em todos os aspectos da nossa vida. Olha o que o apóstolo Paulo diz aí no capítulo 4, verso 1, portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são minha alegria e minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor. O que eu rogo a Evode, que também é assim, é que vivam em harmonia com Deus. Sabe por quê? Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: permaneçam, vivam em harmonia, vivam juntos, caminhem juntos. Sabe por quê? Porque quando se fala de algoritmo, não basta você entrar lá e digitar uma vez comida saudável. Se durante 10 anos você digitou fast food, quando se trata de algoritmo, não basta você hoje falar, eu vou viver uma vida nova, se nos últimos 10 anos você viveu uma vida de imoralidade. O que o apóstolo Paulo está ensinando para a gente é que nós temos que permanecer nessa decisão, ter constância naquilo que nós entendemos que é o melhor para as nossas vidas. Às vezes você tem um hábito que você carrega por 30 anos, não é da noite para o dia que você abandona esse hábito, é uma luta constante de perseverança, de constância, até que se torne natural, até que você faça sem perceber, até que se torne algo extremamente natural do seu corpo e da sua mente. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, permaneçam firmes no Senhor. Querido, não é só hoje, primeiro domingo de 2024, não, é todos os domingos desse ano, porque domingo é inegociável, é o dia que nós, enquanto cristãos, escolhemos para separar para Deus, escolhemos para buscar a Deus enquanto corpo, enquanto comunidade. Não é um dia só fazer o jejum, é manter uma prática, uma disciplina espiritual de jejum ao longo do ano. Não é hoje fazer uma oferta de gratidão a Deus pelo que você viveu em 2023 e querendo bênçãos para 2024, é permanecer com um coração generoso. Não é hoje se arrepender dos seus pecados e amanhã voltar a cometer todos eles, mas é entender que o teu pecado está te destruindo, está acabando com a sua vida, que o teu pecado não é um amiguinho, é um inimigo mortal, e que se você não acabar com ele, ele vai acabar com você. Então eu derramo o meu sangue, conforme Hebreus disse, se necessário for, mas eu não vou voltar às velhas práticas, eu vou permanecer num caminho de santidade. Eu vou permanecer confessando os meus pecados. Entende? Quando se fala de algoritmo, não basta você digitar uma vez comida saudável, tem que ter constância.
para que você possa domesticar o algoritmo para uma nova conduta, para um novo resultado, para um novo destino. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para você: permaneça. Toda virada de ano nós escrevemos as nossas metas. Eu e minha esposa, nós temos desde 2013 um caderninho que todo final de ano a gente avalia o que passou e projeta o próximo ano. Então nós colocamos ali Juan, metas do Juan, metas da Keila. Nós, junto com os nossos filhos agora, Noah escreve as metas dele, Natan escreve as metas deles. Depois nós juntamos e fazemos as metas da família, as metas do casal, as metas materiais, as metas espirituais. Colocamos ali as coisas que Deus tem colocado no nosso coração para a igreja todos os anos, desde 2013, nós fazemos isso, escrevemos ali. E de tempo em tempo, a cada 2 meses, 3 meses, nós voltamos e avaliamos e redirecionamos a família em relação àquilo que falta, em relação àquilo que já foi vitorioso, nós celebramos. Talvez você não tenha um caderninho como esse, mas de alguma maneira você também pensou em metas. Pensou em coisas que você queria fazer nesse novo ano. Eu quero perder X quilos. Eu quero aprender um idioma novo. Eu quero crescer profissionalmente. Você também colocou lá, mas não adianta escrever no papel e não fazer nada. Não adianta você colocar na parede do quarto e não fazer nada. Não adianta você falar com Deus e não fazer nada. Mais do que escrever, tem que ter constância. Divide aquela meta alta em 365 dias no ano e coloca uma meta pequenininha para cada dia. Eu quero ler 3 livros, 4 livros por mês. Pega lá mais ou menos 800 páginas, divide por 30, você vai saber quantas páginas você tem que ler num dia. Mas seja constante, seja perseverante. Eu quero aumentar a minha vida de intimidade com o Senhor. Então coloca lá, olha, todos os dias eu vou levantar, eu vou criar um ambiente para eu falar com Deus. Eu vou colocar uma música que eu gosto de ouvir, eu vou abrir a janela do quarto para ter a vista que eu gosto, eu vou fazer o café do jeito que eu gosto de tomar, e ali não vai ser só um tempo de leitura, vai ser um tempo de intimidade com o Senhor. Em quinto lugar, se você quer de fato criar um algoritmo novo para o seu novo ano, você precisa então domesticar os seus sentimentos. Olha o que diz o verso 4, Paulo diz assim: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Na Bíblia, quando há repetição, é porque há um foco, a Bíblia está sendo enfática naquilo que ela está dizendo, e Paulo está dizendo: olha, o cristão tem que se alegrar. A alegria é uma ordenança para o cristão, a alegria não é opcional. Da mesma forma que Deus disse: não matarás, não roubarás, não dará falsos testemunhos. A Bíblia também diz: sede santos assim como eu sou santo. A Bíblia também diz: enchei-vos do Espírito, alegrem-se. Agora, por que a gente dá tão mais ênfase no que a gente não deve fazer e dá pouca ênfase no que nós devemos fazer? Por que a gente dá mais importância? Porque a Bíblia diz assim: andeis no Espírito e de modo algum satisfareis os desejos da carne. Talvez se eu me alegrasse mais, eu invejaria menos. Talvez se eu amasse mais, eu mataria menos. Então tira o seu foco daquilo que você não pode e começa a focar naquilo que você pode. O texto está dizendo: alegrem-se, novamente direi, alegrem-se no Senhor. O texto está dizendo que ser alegre não é opcional. Paulo tem autoridade para nos ensinar essa verdade, porque Paulo sabe de onde veio essa alegria. Paulo se alegrou sendo chicoteado, Paulo se alegrou preso na cadeia, Paulo se alegrou enquanto naufragava, Paulo se alegrou em circunstâncias que eu e você nunca passamos nessa vida, e ele quer nos ensinar nesse texto, que a alegria do cristão não é algo que vem de fora, é algo que vem de dentro. Ele quer nos ensinar nesse texto que a alegria do cristão, ela é ultra circunstancial, ela não depende das circunstâncias, ela não depende das situações. Ele está dizendo que a nossa alegria não depende de nada que é externo, que a nossa alegria vem de dentro, a nossa alegria vem do Espírito Santo, a nossa alegria vem de Deus. Por isso ele diz assim: alegrem-se no Senhor. A nossa alegria não é uma circunstância, a nossa alegria é uma pessoa. Uma pessoa alegre é aquela que sabe de onde veio. Ela olha para trás e ela vê o lamaçal do pecado.
E ela se lembra daquilo que Jesus fez por ela, quando ela só tinha lama para oferecer. Uma pessoa alegre é uma pessoa que sabe de onde veio, mas também sabe para onde vai. Eu estou caminhando para o meu lar, para a presença do meu Deus, para um lugar que não tem choro, não tem sofrimento, não tem desigualdade. Uma pessoa alegre é aquela que sabe quem ela é. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu sou amado por Ele, eu sou amada por Ele. Uma pessoa alegre é aquela que é sustentada por uma base firme, de que todas as coisas estão cooperando para o meu crescimento, de que eu tenho um Deus que é por mim, que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Ou seja, quando a tempestade chega, o vento bate forte, os rios transbordam, ele permanece alegre, porque existe uma fonte inesgotável de vida jorrando de dentro dele. Segundo Paulo, a alegria do cristão vem da obra de Cristo. A alegria do cristão vem da obra do Espírito Santo. Ele está dizendo, alegrem-se no Senhor. Ele não está dizendo, alegrem-se no trabalho. Ele não está dizendo, alegrem-se na remuneração. Ele não está dizendo, alegre-se no cônjuge. Ele não está dizendo, alegre-se nas amizades. Não, ele está dizendo, alegrem-se no Senhor. Porque nas amizades eu posso ter prazer, mas só no Senhor eu tenho alegria. No trabalho eu posso ter qualquer outro tipo de sentimento, mas só no Senhor eu tenho alegria. Só é possível experimentar dessa alegria por causa daquilo que Cristo fez por nós. A Bíblia diz, alegria é fruto do Espírito Santo. Querido, se hoje você está triste, eu quero te dizer, você não precisa continuar mais triste. Se você chegou nesse culto abatido, entristecido, eu quero te dizer, você não precisa sair daqui dessa forma. Eu não estou te dizendo que a sua crise vai passar. Eu não estou dizendo que a sua dificuldade vai ser resolvida hoje. O que eu estou te dizendo é, a alegria é fruto do Espírito Santo. E você vai passar pela prova dando glória a Deus. E você vai passar pela prova sorrindo. Porque você sabe que Deus está com você. Você sabe que ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal algum, porque Ele está com você. Ele não vai deixar você perecer. Ele vai te dar vitória. Como o Pai, Ele está torcendo para você ser aprovado. Por isso você pode se alegrar, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Evangelho para você que está triste é uma excelente notícia. Você não merecia nada, mas recebeu tudo por causa da graça e da misericórdia de Deus. Essa é uma notícia para trazer alegria ao seu coração. Mesmo não merecendo, mesmo tendo pecado, mesmo tendo cometido atos horríveis ao longo dessa semana, o Espírito Santo de Deus está aqui falando com você, trazendo você para perto, gerando arrependimento ao seu coração. O reino de Deus é um reino de alegria. Para que você possa criar um novo tipo de algoritmo para seu 2024, você precisa domesticar as suas reações. O verso 5 diz assim, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. De maneira rápida, olha a construção do apóstolo Paulo. Já que você tem alegria, não é diversão, não é prazer, é alegria. Já que vocês têm alegria dentro do coração, agora essa alegria precisa ser conhecida por todos. Agora essa alegria tem que jorrar da vida de vocês. E como que ela jorra? Através da amabilidade e através da moderação, através da gentileza, do equilíbrio. Em algumas versões você tem a palavra amabilidade, em outras você tem a palavra moderação, mas a palavra grega para descrever amabilidade e moderação é a mesma usada para descrever uma pessoa que sabe o momento certo, tanto para aplicar a justiça, quanto para aplicar a misericórdia. Eu vou ilustrar isso em João capítulo 8. Ali você tinha os escribas e fariseus. Eles pegam uma mulher em pecado, levam para Jesus e eles dizem assim, a lei manda apedrejá-la. O que o Senhor tem a dizer a respeito disso? Eles estavam certos, a lei manda apedrejá-la. Mas o que Jesus fez? Percebe? O grego clássico, ele traz a palavra amável e a palavra moderado como alguém que pode aplicar a lei, mas escolhe agir com graça. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é que amável e moderado é aquele que sabe fazer uma leitura da situação.
é aquele que tem discernimento espiritual, é aquele que consegue ver o todo, e vendo o todo, ele sabe a hora que ele tem que aplicar a justiça, e ele sabe a hora que ele tem que abraçar, ele sabe a hora que ele tem que corrigir, mas ele sabe a hora que ele tem que demonstrar graça e compaixão. Amável e moderado de maneira simples, é aquele que tem de fato esse domínio sobre o seu temperamento, que controla os seus instintos, e que fazendo uma leitura da situação, decide praticar a palavra de Deus. Por isso o cristão, muitas vezes é aquele que vai preferir ser injustiçado do que cometer uma injustiça. Ele vai preferir muitas vezes sair perdendo do que deixar o outro perder. E sabe como isso é possível? O texto diz, porque perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Quem vive triste, abatido, não consegue ser amável, não consegue ser moderado, mas quem tem a alegria do Senhor, ele tem o que repartir, ele está em transbordo, ele não está vazio, ele está transbordando, ele não precisa ficar se defendendo, se auto-justificando, não, ele pode transbordar sobre a vida das pessoas, ele não precisa julgar, atacar, falar mal, criar intriga, não, ele está cheio de alegria, então ele é amável. E como que isso é possível? Porque perto está o Senhor. E a palavra aqui para descrever perto está o Senhor, no grego traz a ideia de perto, de distância geográfica, ou seja, Deus está aí com você, Ele está aí dentro de você, mas também traz na questão da conotação do tempo. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, vocês têm que ser amáveis e moderados, porque vocês estão cheios de Deus, Ele está dentro de vocês, mas porque também se aproxima o tempo do juízo final, aonde todos vocês serão julgados, e a Bíblia diz que conforme você julga, você será julgado, que a régua que você usa para medir, você será medido. Então sejam amáveis e moderados, para que vocês também alcancem compaixão, misericórdia. Aplicando isso ao texto, Paulo está dizendo, alegrem-se sempre no Senhor, sejam amáveis e moderados, porque vocês estão cheios de Deus, e porque se aproxima o tempo do retorno de Cristo. Amém, igreja? Assuma o controle dos seus sentimentos, alegrem-se sempre, assuma o controle das suas reações, seja amável e moderado, e para que você continue criando um algoritmo novo para o seu 2024, você precisa domesticar suas emoções. Paulo diz no verso 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, com orações de súplicas e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Eu não sei se você está percebendo a construção que o apóstolo Paulo está fazendo, mas aqui ele vai fazer uma transição, de modo de que aquele que rejeita a presença de Deus, aquele que rejeita o cuidado do Senhor, a alegria do Senhor, essa pessoa ela não vai conseguir ser amável e nem moderada, e ela vai viver ansiosa, ela vai viver preocupada, porque ela é alguém vazia tentando se satisfazer. Como o apóstolo Paulo disse sobre aqueles que são controlados pelo estômago, o estômago dela está vazio, e ela está tentando se preencher, se satisfazer, trazer alimento para si, e a ansiedade é justamente isso, é como alguém que está na cadeira de balanço, essa pessoa é movimentada, ela está em movimento, mas ela não sai do lugar. A ansiedade é como alguém que corre numa esteira, essa pessoa ela está correndo, ela está cansando, ela está usando a sua energia, mas ela não sai do lugar. Por isso, ao mesmo tempo que Paulo está dizendo, olha, se você rejeitar aquilo que Deus está fazendo na sua vida, você vai ficar ansioso, ele também vai falar que se você deixar o Espírito Santo agir na sua vida, você vai viver em paz. Há uma saída, volte para Deus, há uma saída. A pós-modernidade diz que a ansiedade é a doença do século. Mas se você observar, esse texto foi escrito nesse século, esse texto foi escrito nesse milênio. Então a ansiedade não é a doença do século e nem a doença do milênio. A ansiedade é o mal da desconexão com Deus. Quem é que não conhece o relato bíblico de Gênesis 3, onde houve uma ruptura entre o Criador e a criação? E a partir dessa ruptura, nós passamos a nos mover num ritmo diferente daquele que Deus desenhou. E tudo isso tem trazido para a gente transtornos emocionais, espirituais. Por causa disso, nós sofremos com esgotamento, com ansiedade, porque nós perdemos o referencial da vida.
Nós somos desconectados da fonte da vida. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo: voltem para Deus através das orações e das súplicas. Voltem a ter vida com Ele, se conectem outra vez com Ele. A solução para tudo isso é justamente Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas conectem-se outra vez com o autor e consumador de todas as coisas. A palavra ansiedade, na sua origem, significa divisão. Ansioso é aquele que está dividido em relação a Deus. Ele sabe que existe Deus, mas ele também está tentando ser o Deus da sua vida. Ele sabe que Deus provê, mas ele está tentando também garantir um futuro. A palavra ansiedade é divisão, é alguém que tem a mente dividida. Ele está pensando em muitas coisas ao mesmo tempo, ele está envolvido com muitos projetos ao mesmo tempo, ele está atirando para todos os lados ao mesmo tempo. É como um computador que tem várias abas abertas, vários programas em execução. Agora pensa só, se o processador de última geração trava com esse tipo de comportamento, imagina o seu corpo. Isso explica o porquê você está fechando 2023, iniciando um novo ano, cansado, esgotado. Uma vez foram me ensinar a andar naquela cordinha, esqueci o nome daquilo, Skyline? É isso? Está errado, né? Mas enfim, foram me ensinar, qual? Slackline. Foram me ensinar a andar naquele negócio. E aí você pensa, é muito difícil. Toda vez que eu subia, eu caía. O João anda direitinho naquilo, né, João? Não? Toda vez que eu ia subir, eu caía. A pessoa falou assim para mim: Juan, deixa eu te ensinar a ter equilíbrio. Para você ter equilíbrio, você não pode olhar para tudo. Para você ter equilíbrio, você tem que olhar para um ponto fixo. Eu entendi o princípio ali, mas eu também trouxe esse princípio para a minha vida. Se eu ficar olhando para tudo, eu vou ficar ansioso, mas se eu olhar para Deus, a minha ansiedade vai embora. Eu preciso olhar fixamente para Deus. Eu preciso olhar para aquilo que Deus está falando, para aquilo que Deus está fazendo, para aquilo que Deus está tratando no meu coração. Então, nesse momento da vida onde você está sendo puxado em todas as direções, nesse momento da vida onde a sua mente está dividida, escolha olhar para aquilo que Deus está fazendo, para aquilo que Deus está falando. Escolha trazer as promessas que o Senhor fez na palavra para você. Ore em cima das promessas do Senhor, foque a sua mente nele outra vez. O apóstolo Paulo diz que não há razões para você andar ansioso, ou seja, não tem motivo nenhum. Por maior que seja a crise que você está passando, por maior que seja o prejuízo que você está vivendo, não há motivos. Por quê? Porque não há nenhum prejuízo financeiro que Deus não possa restituir. Não há uma doença humana que Deus não possa curar. Não há uma pessoa morta que Deus não tenha poder de ressuscitar. Não há nada na face da terra que Deus querendo não possa fazer. Então não há motivo para eu andar ansioso. Eu preciso confiar no Deus que guia a minha vida. Para você continuar construindo esse algoritmo novo para o seu 2024, você precisa também domesticar os seus pensamentos. Então não é só os sentimentos, não são só as reações, também os seus pensamentos. Filipenses 4, verso 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é dando continuidade na sua linha, dando continuidade na sua teoria, e ele está dizendo para a gente que a ansiedade é um pensamento errado. Que a ansiedade é você projetar um pensamento errado sobre as pessoas. Que a ansiedade é você projetar um pensamento errado sobre a vida. É você depositar expectativas sobre pessoas, expectativas sobre funções, expectativas sobre cargos, expectativas sobre remuneração. A ansiedade é um pensamento errado. Então ele vai nos ensinar agora como corrigir o pensamento. E ele diz assim: pensem nas coisas do alto. Pensem nas coisas corretas. Pensem nas coisas que têm boa fama. Sabe por quê? Porque você é o que você fala. Você é o que você fala. Você faz o que você fala. Então você tem que tomar muito cuidado, porque a sua mente está alimentando a sua fala, e a sua fala está ditando o seu comportamento.
Se você só pensa em coisas boas, você está arquivando muita coisa boa. E na hora da crise você tem um estoque de coisas boas. Mas se você só pensa em morte, só pensa em destruição, só pensa em maldade, só pensa em doença, quando vem um resfriado, pronto, eu vou morrer. Quando vem uma crise, pronto, tudo acabou. Então pense, Paulo está nos ensinando a corrigir o nosso pensamento. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo, assuma o controle. Não é o seu pensamento que manda em você. Você que é cristão, que tem o Espírito Santo, você tem que ter domínio dos seus pensamentos. Você precisa dominar os seus pensamentos. E Paulo diz assim, comece pensando em tudo que é verdadeiro. Foi feita uma pesquisa muitos anos atrás, e descobriram que de 100% de tudo que nos preocupa, 92% não é um motivo legítimo. De 100% de tudo que te preocupa, 92% é fruto da sua imaginação, é criação da sua mente. Por isso Paulo diz, olha, aprenda a filtrar os seus pensamentos, aprenda a colocar os seus pensamentos na palavra de Deus, aprenda a projetar pensamentos corretos sobre a sua vida. Talvez as pessoas que você pense que não gostam de você, talvez você inventou isso na sua cabeça. Talvez a pessoa até gosta, mas você projetou um pensamento errado a respeito dela. Talvez os pensamentos que você tem de perseguição, talvez essas pessoas nem estão pensando nisso, mas você criou um pensamento na sua cabeça. Assuma nessa manhã o controle da sua mente. A solução de Deus para que você vença é ouvir o que o Espírito Santo está falando e pensar sobre o que Ele está dizendo. Sabe por quê? Porque lá no Jardim do Éden, a serpente conseguiu destruir o primeiro casal contando mentiras e trazendo dúvidas. E aquele casal acolheu. Pensa só, se Satanás lá no céu, num lugar perfeito, num lugar que não tinha erros, se Satanás conseguiu enganar 1/3 dos anjos num lugar como esse, se Satanás conseguiu enganar Adão e Eva que estavam no paraíso, imagina o que Satanás não é capaz de fazer com você. Se você acolhe as dúvidas no seu coração, se você acolhe as mentiras no seu coração. Por isso, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, pensa no que o Espírito Santo está falando. Pensa no que o Espírito Santo está dizendo, pensa no que o Espírito Santo está fazendo. A palavra grega para pensamentos respeitáveis é a mesma que descreve alguém que entende que tudo quanto pensa é um culto a Deus. Agora, os seus pensamentos têm sido um culto a Deus? Eles cultuam a Deus, eles adoram a Deus, ou seus pensamentos colocam Deus em xeque, ou seus pensamentos colocam Deus em dúvida, ou seus pensamentos duvidam do poder de Deus? Pensamento respeitável é você projetar nas pessoas um culto a Deus. Essa palavra no original significa literalmente pensar no que é favorável ao outro. A Bíblia está nos ensinando a olhar para o outro não à procura de defeitos, mas olhar para o outro para destacar suas qualidades, a olhar para o outro e projetar nele coisas boas, a olhar para o outro e proferir palavras de vida e não de morte. Isso é pensamento respeitável. É não falar que o outro é adúltero, é não falar que o outro é ladrão, é não falar que o outro ele comete o pecado, sei lá do que, ou ficar atacando, acusando ele publicamente, mas é projetar nele tanto pensamentos e falas que irão restaurá-lo, que irão curá-lo. Parece que Paulo deseja que a gente escolha bem o que a gente vai pensar em relação ao outro. Por fim ele diz assim, pense em tudo que for digno de louvor e excelente. É como se Paulo estivesse dizendo, ocupe os seus pensamentos com coisas boas, ocupe os seus pensamentos com aquilo que Deus está fazendo, com a redenção da humanidade. Ocupe os seus pensamentos com o projeto de Deus para a vida das pessoas, para que você crie então um novo padrão de algoritmo para o seu novo ano. Você também tem que domesticar suas ações. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, agora coloquem em prática. O que Paulo está dizendo é, não tem como você separar a vida interior da vida exterior. Nós somos uma pessoa só. Existe uma integralidade da vida, nós somos uma pessoa só, há uma conexão profunda entre padrão de pensamento, padrão de comportamento e habitação espiritual.
Da mesma forma que uma semente de laranja não vai gerar maçãs, um pensamento ruim não vai gerar consequências boas. Pensamentos ruins vão gerar tristeza, pensamentos ruins vão gerar tragédia. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, tudo o que vocês aprenderam, agora vivam. Agora coloque em prática, como? Com constância, com perseverança, sem desistir, permanecendo firme. Acumular conhecimento bíblico sem a prática não tem validade nenhuma. Acumular conhecimento bíblico sem vida não vai te levar para o céu. Acumular conhecimento bíblico sem aplicá-los na sua vida não vai trazer resultados positivos. Você precisa colocar em prática. Hoje, olhando para a sua vida, o que você precisa colocar em prática? Hoje, olhando para a sua vida, o que você precisa mudar? Os seus pensamentos estão construindo um algoritmo de vida para você. Esse algoritmo te prende num ciclo vicioso de sofrimento. Então, olhando para você, eu consigo ver aonde você vai chegar, porque esse algoritmo prendeu você num caminho de sofrimento. Então, você precisa agora criar um novo algoritmo de vida para você. E eu te pergunto, como é que você precisa, ou o que você precisa fazer para criar esse algoritmo de vida? De tudo o que o apóstolo Paulo trouxe nesse texto, de tudo que o Espírito Santo falou no seu coração, o que você tem que pegar e agora trazer na vida? Não é amanhã, é hoje, é agora, é nesse momento, porque tudo que a gente deixa para fazer amanhã a gente não faz. O que é que você precisa fazer agora? O que é que você precisa fazer quando esse culto acabar? De imediato, o que é que você precisa consertar na sua vida? Porque o apóstolo Paulo diz assim, que para a gente criar um novo tipo de algoritmo nas nossas vidas, nós temos também que colher resultados. Quanto mais você colhe um resultado bom, mais motivado você fica para continuar. Quem faz lá um exercício físico na academia, quanto mais resultado, mais ele permanece. Quem faz uma dieta, mais resultado, mais ele permanece. E o Deus da paz estará com vocês. E o Deus da paz estará com vocês. Isso é tão extraordinário, porque o apóstolo Paulo está dizendo que aqueles que praticarem essa palavra, eles não só terão paz com Deus, mas também a paz de Deus e o Deus da paz. Paz com Deus, a paz de Deus e o Deus da paz. E não existe nada melhor. Não teria nada melhor para eu desejar para o seu 2024 do que viver em paz com Deus, ter a paz de Deus e andar com Deus da paz. Os seus pensamentos estão criando um algoritmo de vida para você. Olhando para você hoje, eu posso prever como você vai terminar o seu 2024. Por causa desse ciclo vicioso, a Bíblia diz, um abismo puxa o outro. Por isso você chegou aqui nessa manhã, e Deus te trouxe aqui, não foi você que veio, o Espírito Santo te acordou, te moveu, te trouxe aqui, para reprogramar a sua mente, para reprogramar o seu coração, para mudar o seu olhar, para mudar o seu falar. Sabe por quê? Porque o ano novo sou eu, não é o ano, não é o calendário. O que muda não é a agenda do meu celular, sou eu que preciso ser uma pessoa diferente, melhor do que eu fui em 2023 e ainda não tão bom quanto serei em 2025, porque eu estou num processo de santificação contínua, que terminará quando Jesus Cristo voltar e nos der um corpo glorificado. Feche os seus olhos aí onde você está. O que o Espírito Santo de Deus falou com você? Qual é a sua resposta para Ele diante de tudo o que foi dito? Hoje é dia de ceia. Hoje é um dia muito especial para o cristianismo. Porque domingo é o primeiro dia da semana. E domingo também, nesse caso,